Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Vida Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidamujvalan Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bijapradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz a gente estar mais um dia aqui, mais um encontro do Grupo Singulares, né? O grupo de estudo de astrologia védica e de filosofia védica também, onde a gente já está há um tempo investigando sobre o conhecimento que leva à autorrealização e sobre a jornada kármica da vida. E hoje é um dia muito especial, um dia muito auspicioso, porque, primeiro, a gente está num mês, e aí é um mês lunar, um mês de Purushottama, que só acontece a cada 3 anos. Então é um mês muito especial, é um mês muito abençoado. E ao mesmo tempo que todas as práticas espirituais e todo o serviço devocional, tudo o que for feito para o desenvolvimento da consciência nesse período é muito favorável e é naturalmente abençoado pelas forças cósmicas, a gente tem do dia 1º, então 2 dias atrás, Júpiter entrou em Câncer. A gente já tinha tido a entrada de Júpiter em Câncer, mas rapidamente ele ficou retrógrado, voltou para Gêmeos e agora definitivamente ele está em Câncer. E esse é um lugar muito especial para Júpiter, porque o primeiro pada de Câncer, ele leva para Câncer no Navamsha. Então é um pada Vargotama. E para Júpiter é um Pushka. É um pada Pushka no Navamsha, porque ele está exaltado 2 vezes. Então, os próximos 20 dias vão ser muito especiais, né? Muito abençoados, principalmente também para quem tem algum Gaja Keshari no mapa natal. Então, isso significa também que a pessoa vai passar por alguma dificuldade inicial, mas que vai alcançar um grande sucesso naquilo que leva para o desenvolvimento dela. Tem uma mensagem aqui, peraí. Boa. E dia 8, Vênus entra também em Câncer. O que é bom para Vênus, mas não é tão bom quanto para Júpiter. Então, a conjunção entre Vênus e Júpiter, ela é muito positiva por um lado, mas ela é também dicotômica pelo outro, porque cada um dos grahas tem interesses diferentes. Então a gente tem que olhar para o ascendente, então tem uma questão individual aí, dependendo do ascendente de cada pessoa, Vênus ou Júpiter vai ser benéfico ou maléfico. Tem que ver qual é a força natural que ele tem no mapa da pessoa e tem que ver também que
Vênus é muito mais rápido do que Júpiter e vai acabar passando Júpiter e vai entrar, muito provavelmente, vai entrar em Leão, sim, com certeza, vai entrar em Leão primeiro do que Júpiter, porque Júpiter só vai entrar em Leão no final do ano e Vênus vai ficar coisa de uns 20, 30 dias, talvez um pouco mais, depende da velocidade dele quando ele vai ficar retrógrado, né? Mas é isso. Ele vai ficar coisa de um mês em Câncer. E Júpiter vai ficar até o final do ano. E aí, o que acontece? A gente está num momento muito bom, né? Como eu estava falando, é um mês que Vishnu mesmo, Narayana, escolheu abençoar. Então, ele fala muito sobre essa realização da meta última da alma, que é alcançar o plano transcendental. E através da entrada de Júpiter em Câncer, a gente tem a ativação do tricona de Moksha, que é o tricona da liberação. Então, a partir de Câncer, Júpiter ele cuida, ele ativa, e aí ele vai ativar tanto positivamente quanto negativamente, porque depende do karma bom e do karma ruim de cada pessoa, e também depende do mérito espiritual de cada um. E aí a gente vai olhar para os mapas divisionais também para avaliar isso, principalmente o Navamsha e o Dashamsha, para entender qual a atuação concreta e quais os méritos espirituais que esse Júpiter carrega. Então, agora, e outra coisa, Júpiter está em Punarvaso. Esse primeiro pada de Câncer, que é Vargotama, é em Punarvaso. E Punarvaso é regida por Júpiter. Então é uma nakshatra que fala sobre repetições, que fala sobre brilho, que fala sobre expansão, que fala sobre maternidade. É uma nakshatra que carrega a energia de Aditi, que é a mãe dos deuses solares. Então ela carrega muito brilho, carrega muita luz, carrega muita força. E é a potência de Aditi que dá força para os Adityas. Então, não no caso de Agni, né? Não é Agni. Agni é o poder de Surya, né? Mas o poder de refulgência, de brilho e a própria potência divina dos Adityas vem de Aditi. E esse pada específico, o primeiro pada dentro de Câncer, é onde alcança a potência máxima dessa força de Punavasu. Então, eu ia olhar aqui só uma coisa. Pronto. E também Júpiter está sozinho no Navamsha, em Câncer. Então a energia dele tá pura, a energia dele tá vindo limpa, sem contaminação, do Navamsha para o mapa natal, através desse Pushka Navamsha, esse Vargotama de Júpiter em Câncer. Quando a gente olha para a ideia de quais são as principais características, quais são os principais carecas da casa 4? A propriedade doméstica, né? O ambiente doméstico, o lar, as memórias da gente que a gente teve com a família da gente, né? As memórias principalmente do lado maternal, familiar, as memórias maternais, fala sobre a educação doméstica da gente, fala sobre a nossa percepção da felicidade da vida. O que é que a gente entende como a felicidade da vida da gente vem da casa 4? E
Aí tem a questão material da casa 4 também, né, que fala sobre veículos, fala sobre propriedades, fala sobre joias também, fala sobre, é, como é que chama? Rebanhos, rebanhos. A casa 4 tem uma conexão com rebanhos também. E quando a gente pensa, né, pô, se a ativação da percepção da felicidade da vida vem da casa 4, isso vai direto para a casa 10, que é o trabalho que a gente vai ter para alcançar essa felicidade da vida de alguma maneira. E aí a gente olha para o Bhavat Bhavan, e tem uma coisa muito interessante no Bhavat Bhavan, que é o seguinte: a casa 4 ela representa o nosso lar também, a casa que a gente vai formar. Beleza. Então, quando eu olho para a casa que eu vou fazer, então, quando o eu está na casa 4, você olha para a casa 4 como o ascendente. A quarta casa da quarta casa é a casa 7. Então, de onde vem o outro para o ambiente doméstico? Beleza, da casa 7. Então, a quarta casa da quarta casa está manifestando dentro do ambiente doméstico. Beleza. Quando você olha da casa 7, onde é o karma da casa 7? O que é o karma, né? Quando a gente olha Karma Bhava é a 10ª casa. Qual é a 10ª casa da casa 7? É a casa 4. Então, o trabalho, o nosso esforço, e aí é um esforço positivo, vamos colocar como Karma Yoga, para gerar karma bom para a gente. Então, o trabalho da casa 7 está dentro da casa 4. Então, o nosso maior esforço está dentro do ambiente doméstico. Num determinado momento, ele está no ambiente onde a gente foi criado, e num outro momento, ele está no ambiente que a gente cria. E aí, caraca, por que eu fiz essa bagunça todinha, né? Porque se a casa 4 está conectada com o tricona de moksha, a gente tem que aprender o que é que a gente precisa desapegar dentro da casa 4. Então, a casa 4, que fala sobre propriedade, fala sobre família, fala sobre felicidade da vida, a gente vai ter que deixar para trás. A gente vai ter que transcender. A gente vai ter que aprender, e aí esse é o mandamento de Jesus, né? A gente vai ter que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E como é que a gente vai aprender a desapegar da casa 4? Através da casa 8 e da casa 12. Não vai ser fácil, não vai ser moleza. Porque a casa 8 ela manifesta eventos traumáticos, incontroláveis e de origem desconhecida. Mesmo os inimigos e os obstáculos da casa 8 são desconhecidos, são escondidos, são ocultos. E quando a gente olha para a casa 12, ela é o máximo, o limite do resultado, né? O limite do resultado está na casa 12. Então, a casa 12, ela tanto pode levar a gente para um ambiente cirúrgico, ela pode levar a gente para o coma, ela pode levar a gente para o sono, ela pode levar a gente para os prazeres noturnos, para a cama do quarto de dormir, e ele pode levar a gente para a prisão
E ele pode levar a gente para a transcendência, para moksha. Tudo isso é a casa 12. A casa 12 fala sobre lugares retirados, lugares isolados, o isolamento, a solidão, os bastidores. Você sempre está por trás, né? Você nunca está em evidência. Isso é a casa 12. As perdas, os custos da vida, tudo isso é a casa 12. Então a gente olha, a casa 12, ela faz parte da manutenção da casa 4, com as despesas, com os custos, com esse lugar de isolamento, e aí é um isolamento do mundo externo, porque você se isola dentro da sua família. E aí quando a gente pensa, né, como trazer o desapego, como trazer moksha para dentro da casa 4, entendendo que as experiências que a gente teve, elas tinham uma função específica, elas tinham um objetivo específico, elas tinham uma direção para que a gente aprendesse e evoluísse através desses fenômenos. Então, para que os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas memórias e o nosso próprio karma possa evoluir, os acontecimentos, eles vão ser pesados muitas vezes. A gente vai ter que passar por experiências traumáticas. E essas experiências traumáticas dentro do ambiente doméstico, a casa 4 acontece como efeito da casa 8 também. E acontece como efeito da casa 7. E acontece como efeito da casa 2. O cara fala, caraca, agora ficou uma bagunça. Fala aí, Cris. Ora, a gente tem que trazer esses efeitos da casa doce, todos eles, para a casa que cai no nosso mapa, porque assim, nem todo mundo vai ter a casa 12, os peixes, lá no lugar dela. Às vezes vai estar em outra casa. Tu traz porque vamos supor, se fosse para mim, a minha casa 12 cairia na casa 9, entendeu? Tu traz esses efeitos da casa 12 para a casa 9? Então, o que eu estou fazendo é uma avaliação pelo Kalapurusha, né? Eu estou considerando o Kalapurusha, Ares no ascendente e o efeito de Júpiter dentro do tricônio. Eu estou colocando um efeito genérico para a gente entender como a composição celeste está afetando o mundo agora de uma determinada forma e como a gente pode filtrar isso para dentro do mapa da gente. Então, a camada mais grosseira e mais superficial é essa que eu acabei de falar. Então, a gente olha como uma forma de transformação e de ressignificação das memórias e dos traumas do ambiente familiar para a gente poder encontrar uma paz existencial, para a gente poder atuar corretamente no mundo, que aí é a casa 10, para a gente transformar profundamente as nossas emoções, a casa 8, e para a gente desapegar de tudo que não é mais necessário na vida da gente, que é a casa 12. Beleza. Isso olhando para Escorpião e para Peixes, e olhando para Capricórnio a parte de Câncer. Massa. Daí você, um indivíduo, seja você, seja a Bhuvana Sundari, qualquer pessoa, vai olhar para o próprio mapa e aí, como você falou, vai procurar por Câncer. E a partir de Câncer, que é onde Júpiter está, olha para Escorpião, olha para Peixes, olha para Capricórnio. E a partir daí, você pode pegar esses caracas dessa primeira camada superficial e aí você pensar, pô, beleza. Independente de onde câncer tiver no seu mapa,
Vamos olhar para câncer primeiro. Independente de onde câncer tiver, qual caso tiver, você vai olhar e vai pensar, pô, certo, como as minhas memórias e os meus sentimentos relacionados à minha vida familiar e meu ambiente doméstico influenciam essa área específica da minha vida. Pode ser casa 2, pode ser casa 3, pode ser casa 8, pode ser casa 11, onde câncer tiver. Você pensa quais são as marcas dessa ideia doméstica e da busca pela felicidade que eu estou projetando nessa área da vida. Escolhe um caraca. Pode ser a ideia da felicidade da vida, pode ser memórias familiares, pode ser um desejo de aquisição material no sentido de propriedades. Então, como isso se projeta nesse lugar? Beleza. E a partir daí, você vai olhar para esses dristes que vão para escorpião e para peixes. E em escorpião, você pensa o que existe de transformação que precisa acontecer nessa área da vida, e o que tiver em peixes, aquilo que você precisa desapegar, colocando só um dos caracas. E aí carregando essa energia do Kala Purusha para cima dessas áreas da vida que estão sobrepostas. Isso é uma maneira, isso é uma forma de você olhar. A outra forma é você ir mais profundamente dentro do que você já conhece sobre o seu próprio mapa. Você vai saber se tem planetas ali, você vai saber onde os regentes daquele signo estão também, quais são os olhares, né? Quais são os dristes naturais que essas áreas da vida específica recebem. Então, pronto, uma coisa que deu para entender até agora. Faz sentido para você? Beleza. Pronto, vamos lá. No meu mapa natal, eu tenho Uraho em Câncer com 5 graus. Eu não sei quantos minutos, é mais ou menos 5 graus. É, agora eu não vou lembrar quantos graus específicos são, mas é isso. É no comecinho de Puxia. É bem no comecinho de Puxia. Primeiro pada de Puxia. E eu tenho Uraho aí. Isso afeta diretamente a minha lua, porque é o domicílio da lua. E durante o trânsito de Júpiter sobre Iraho, então, desde que Iraho entrou em Câncer, o trânsito dele no meu mapa natal gera um yoga, que é o Guru Chandala Yoga. É pelo trânsito, mas tem uma ativação aí. Eu não tenho o Guru Chandala Yoga no meu mapa natal, mas durante o trânsito de Júpiter em Câncer, vai estar acontecendo um Guru Chandala Yoga no meu mapa e eu tenho que olhar para isso. Só que eu já tenho, e aí isso é uma coisa muito abençoada, né? Eu já tenho uma jornada de muitos anos de busca espiritual. Então, não é Rahu que vai afetar Júpiter negativamente. Nesse caso, é Júpiter que vai afetar Rahu beneficamente. E é aí onde eu olho para qual é o Karaka, o Naisajika Karaka, né, de Rahu para mim. É o meu Amatya Karaka. O Amatya Karaka é a energia da ação. É o planeta que representa a forma como o indivíduo age. Então, para mim, é Rahu.
E para mim, Rahu está na casa 3, que é a casa da expressão, a casa da comunicação, a casa da independência, a casa da coragem. E aí, o que foi que eu fiz? Ontem eu comecei um curso. E é um curso que eu vou conduzir às quintas-feiras, que é um dia de Júpiter. Então, a gente avalia, né? Tipo, o que é que eu fiz? Eu pensei, pô, se vai manifestar um yoga maléfico para mim, eu tenho que fazer alguma coisa, velho. Eu tenho que colocar um remédio na minha vida. E qual é o melhor de todos os remédios? Um sadhana. E qual seria o melhor de todos os sadhanas para mim? Para fortalecer o meu Júpiter, para fortalecer a minha casa 3, falar, ensinar. Então, é desse jeito que a gente olha para a vida da gente e pensa, tipo, putz, o que é que eu posso fazer de melhor nessa janela de oportunidade? E aí eu olhei, caraca, é uma janela de oportunidade muito linda, velho. Porque Júpiter tá Pushka Vargotama, Pushka Navamsha, né? Ele tá agora no mês mais auspicioso, que só acontece a cada 3 anos. Então, dentro de um ciclo de 12 anos, caraca, talvez, eu vou pesquisar isso direitinho, mas talvez, toda vez, caraca, não é possível. Porque mudam os meses, tá ligado? É, mudam os meses. Caraca, que doideira. Porque todos os anos que Júpiter entrar em Câncer é porque muda, né? Caraca, é muito especial esse ano aí. Porque vamos supor que a cada 12 anos Júpiter entra em Câncer. E ele realmente entra porque ele demora 12 anos para dar uma volta. Mas não é sempre no mesmo mês, nem no mês gregoriano, nem no mês lunar. E ele entrar em Câncer exatamente nesse mês é muito raro. Hum. O cara nem lembra do dia. Eu nem lembro do dia mesmo, não. Eu sou muito ruim com data. Eu sou um Não, astrólogo eu que não lembra digo, do aniversário de ninguém, velho. Fala aí. não, eu digo que não tem como lembrar, tá louco, 12 anos, tu saber o dia certo, aí é sacanagem. Ah, mas tem gente que consegue, pô. Eu não sou bom assim com data, não. Às vezes eu lembro, eu já falei isso. Às vezes eu lembro do mapa da pessoa na minha cabeça, tá ligado? Quando é uma pessoa que eu já converso com ela há muito tempo, assim, várias e várias vezes. Eu já sei onde está o Sol, já sei onde está a Lua, Júpiter, Marte, o ascendente, as nakshatra e tal. Aí pergunta, mas quando é o aniversário dela? Eu faço, sei não. Mas que ano que ela nasceu? Aí eu tenho que ficar calculando na minha cabeça a partir de Saturno, a partir de Júpiter, tipo, ela tem 30, 40, 54, 55. Aí eu vou calculando na minha cabeça a idade da pessoa para poder saber qual é o ano que ela nasceu. Agora, velho, lembrar o dia, eu não lembro não. Fala aí, Buvana Sundari. O Júpiter entrou em 2014, dia 19 de junho. Ó, aí, ó, a Buvana Sundari sabe. Eu fiz o 2014 eu cálculo. sabia. 2014, dia 19 de junho, ele entrou em Câncer. Aí ele estava com Vênus também em Touro. Tava Vênus em Touro, Júpiter em Câncer, Mercúrio em Gêmeos, Sol em Gêmeos. Ó, O só negócio estava bom três, também. três exaltações aí boas, hein? É. Marte Bem estava em boas. Virgem, a Lua estava em Aquário. É, é isso. Aí Rahu e Ketu
Rahu em, como é, 7? Libra e Ketu em Áries. Pode Tava crer. bom. Sim. Esse 2014, para mim, eu não consigo lembrar exatamente o que estava acontecendo, mas era nessa época eu estava estudando muito a questão de autoconhecimento, mas estava muito forte, assim, os meus estudos para essa questão, assim, foi quando eu voltei a fazer numerologia, voltei a Uhum. fazer mapa, e aí comecei a estudar, peguei pesado, assim, os ensinamentos do Trigueirinho, que ele fala dessas questões de espiritualidade bem alta, assim, e tal, e outros caras, né? Mas o que você ficou falando de moksha, e aí Júpiter ativa exatamente isso, ele ativa meu tricona de moksha, e ele tá na 8ª casa para mim, né? Aí eu fico, Uhum. meu, para mim não foi ruim, foi muito bom, né? Sim. 2014, eu não vejo, não lembro de nada ruim. Aí 2002 também, Eu não estou falando de coisa não ruim. Eu estou Não, não falando é de ruim, né? Eu fico com mudança. medo, né? Então, mas Por causa do aí, posicionamento, eu tenho medo de mudança, não tem jeito. Tenho medo. certo, mas justamente, o que a gente tem que entender é lidar com o karma. O medo, ele é importante para a segurança da gente, para a gente ter segurança e firmeza nas escolhas que a gente está fazendo. Mas o medo não pode imobilizar a gente de forma alguma, ele não pode paralisar a gente de jeito nenhum. E aí a gente já tem uma tendência natural a olhar para a casa 6, olhar para a casa 8 e olhar para a casa 12 e ver desgraça. E a gente tem que parar com isso. Então, eu já falei ao longo desse tempo todo também, a gente fala sempre sobre isso. Não tem planeta maléfico, não tem casa maléfica. Tudo é benéfico, tudo é para nossa evolução. A gente tem que aceitar, a gente tem que olhar, a gente tem que ter força, a gente tem que ter resiliência. E quando a gente não estiver aguentando, aí a gente pede ajuda. É para isso que a gente tem os irmãos espirituais, é para isso que a gente tem um mestre espiritual, é para isso que a gente tem as escrituras. Então, a gente tem apoio, a gente não está desamparado, a gente não está sozinho. A gente tem toda uma rede, né? Tem todo um suporte. Então, ó, o Diego mandou uma pergunta aqui, eu já vou dar uma olhada. O que eu quero dar ênfase é o seguinte: você está olhando um trânsito, como eu dei o exemplo do meu mapa. A Bhuvana Sundari deu o exemplo do mapa dela, ela olhou a casa 8. E eu já tenho Júpiter na minha casa 8 natal. Pô, se você já tem Júpiter na sua casa 8 natal, o que você vai vivenciar na ativação de Júpiter dentro do Tricona é uma coisa que você já conhece e que você tem que aprender a lidar. É um desafio para você. Então, quando os planetas geram ativações kármicas em dashas ou trânsitos, é uma coisa importantíssima para a gente. É uma responsabilidade, inclusive, que a gente tem de lidar com aquilo, de trabalhar aquele aspecto, trabalhar aquele karaka. Então, o que eu estava falando? Entendendo que durante o trânsito de Júpiter em Câncer, ativa um Guru Chandala Yoga por trânsito no meu mapa natal e que influencia diretamente a minha casa 3 e a minha casa 9 pelo Shakti Drishti. O que foi que eu pensei? Qual foi o remédio que eu trouxe para mim? Ensinar o que eu aprendi, ensinar o que eu acho melhor e o mais apropriado para todas as pessoas que estiverem buscando. Então, e aí, agora eu vou abrir um pouco mais antes da pergunta do Diego.
que, assim como a Bhuvana Sundari acabou de falar, né? Ah, mas eu olhei 2014, foi uma época boa na minha vida. Foi uma época que eu busquei por mais conhecimento espiritual, foi uma época que eu me dediquei mais à prática devocional, foi uma época que aconteceram transformações. Então, são esses marcadores individuais que a gente tem que olhar, não é para o que é genérico. Então, o Graha, o planeta mais lento que é Saturno, ele demora 30 anos para dar uma volta. Não tem ninguém aqui, não sei, né? Talvez tenha a Tunga Vidya, talvez o Diego também, agora tem. Mas assim, gente com menos de 30 anos. Então, quem tem menos de 30 anos não viveu ainda o retorno de Saturno. Não sabe o que Saturno tem para entregar durante a jornada dele nas 12 casas. E ele não vai entregar a mesma coisa 30 anos depois. Ele vai entregar o resultado da jornada de 30 anos naquela mesma área da vida que você já sabe o que ele tem para entregar ali. Então, pronto. A Rafaela é a mais nova. É a mais nova? É. O Diego é 32. Então, é isso. Quem está mais novo aqui está no retorno de Saturno, já está com os seus primeiros sinais de Saturno na cara, né? Então, assim, Saturno, ele não passa sem deixar cicatrizes, né? Ele vai deixar o carimbo dele na vida da pessoa. Então, se a gente tira Saturno, que é o mais lento, a gente olha para Rahu e Ketu, que demora 18 anos. O cara fala, caraca, 18 anos é um montão. Mas é 9 na real. Porque a cada 9 anos, Rahu ou Ketu está ativando o oposto dele no trânsito. Então, o trânsito real de 18 anos é de Rahu sobre Rahu, de Ketu sobre Ketu. Mas a cada 9, eles passam os opostos, um por cima do outro. Então, a cada 9 passa o oposto, a cada 18 passa o retorno de Rahu ou de Ketu. Daí você chega em Júpiter. Júpiter demora 12 anos. Pô, 12 anos dá para contar mais fácil, que é o que a Bhuvana Sundari fez. 12 anos atrás, eu estava fazendo isso. 24 anos atrás, eu estava fazendo isso. Beleza. 36 anos atrás, aqui a gente já tem que tirar 3 pessoas que não vão conseguir fazer esse cálculo, mas o resto consegue. Então a gente já consegue montar estatísticas baseadas no trânsito de um determinado planeta sobre um determinado signo e entender o que é que ele tem para entregar ali. E entender o que é que ele carrega naturalmente para entregar. E Júpiter carrega conhecimento transcendental, misericórdia, doçura, bondade, prosperidade no sentido de abundância e de entender os privilégios que a gente já tem, porque ao mesmo tempo Júpiter também ele carrega a humildade, ele carrega a austeridade, não tanto quanto Saturno, mas do jeito dele. Então, uma coisa, eu estava fazendo esse cálculo, né? E o tempo é muito doido, porque ao mesmo tempo que a gente pode considerar 30 anos muito tempo, a gente pode perder muito tempo em 30 anos. E a gente pode considerar 6 meses, um ano, pouco tempo, e a gente pode evoluir muito e fazer muita coisa em 6 meses ou em um ano. E o próprio significado do Srimad Bhagavatam. Então, o Bhagavat Purana é que a gente pode alcançar a libertação do ciclo de nascimentos e mortes em 7 dias. 7 dias. E aí um devoto uma vez perguntou para Prabhupada,
Quantos milhares de vidas a gente precisa nascer para alcançar a morada transcendental em Goloka Vrindavana? E aí Prabhupada fala, 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto de entrega completa e total, Sharanagati. 1 minuto e você alcança a morada eterna, doçura, beleza, afeto e ternura, que é a associação com a Suprema Personalidade de Deus. Talvez seja menos de 1 minuto. E Prabhupada, ele quis dar uma arredondada, assim, né? Porque o que importa é a intensidade do amor que você vai desenvolver nessa relação de entrega, nessa relação de completa devoção. E, e é baseado nisso que a gente tem que olhar para as dificuldades que a gente enfrenta na vida e tentar encontrar a melhor solução possível. E aí você olha matematicamente e objetivamente para o seu mapa e para a sua vida, e aí você pensa, putz, o que é o melhor que eu posso fazer aqui, velho? O que é o melhor que eu posso, tipo, plantar, né? Já que eu vou ter que colher essa parada, o que é o melhor que eu posso plantar? E aí, uma das coisas da tradição védica que está relacionado com Júpiter é o seguinte: se você faz a mesma coisa durante 12 anos com a orientação apropriada, você se torna um mestre. Então, com 12 anos, você é mestre em alguma coisa. Você vai ter 12 anos para alcançar a maestria. Não é a perfeição, mas é a maestria. A maestria é a capacidade de transmitir aquilo como uma habilidade, como uma capacidade, né? E aí eu estava preparando o curso do Mahalila e pesquisando coisas que eu já venho estudando tem um tempo, né? E aí eu olhei que o primeiro esboço mesmo de um jogo védico que eu comecei a pensar foi em 2016. E foi de abril para maio que eu comecei a pensar e criar isso. E foi por causa da astrologia védica. Então foi quando eu tive meu primeiro contato com a astrologia védica e foi quando eu comecei a pensar nesse jogo védico de autoconhecimento. E agora faz 10 anos que eu já estou trabalhando, né, com astrologia, dando aula e fazendo leitura, atendimento, essas coisas. E pensando assim, pô, daqui a 2 anos eu acho que eu vou saber fazer alguma coisa, né? Tô aprendendo, tô me qualificando. E aí eu fiquei bem empolgado, assim, porque eu fui pensar também em relação ao sadhchat. E esse é o meu segundo sadhchat. É o meu primeiro retorno. Eu passei já faz algum tempo, né, o retorno de Saturno, mas o sadhchat, ele é o meu segundo sadhchat. E no meu primeiro sadhchat foi quando eu conheci a filosofia védica. E está completando, vai completar, né, 30 anos. Então, assim, pô, eu devia saber alguma coisa, né? 30 anos eu já devia ter aprendido alguma coisa, eu já devia, tipo, ter desenvolvido alguma qualificação depois desse tempo.
E aí é o que eu estava dizendo, né? Às vezes o tempo é muito louco, o tempo é muito relativo. E em menos de um ano, menos de 6 meses, a gente consegue avançar o que a gente não avança em 30 anos. Então, agora eu estou começando a enxergar os resultados dessa jornada, os resultados desse caminho, os resultados desse estudo, os resultados da boa associação, mas não simplesmente pela misericórdia que acontece na minha vida, mas mesmo pela minha capacidade de transmitir a experiência que eu adquiri. E eu sinto que o momento auspicioso ele está abençoando muito os projetos que eu estou começando agora e as coisas que estão por vir. Então, eu acho que muitas notícias legais vão surgir aí nos próximos dias e querer estimular vocês, né? Pô, procurem pelo remédio apropriado no mapa de vocês, mas principalmente na vida de vocês. E torne esse remédio um sadhana, porque é esse remédio que pode salvar a vida da gente. E ó, o Cris ele deu um depoimento aqui que ele também está no chat e é isso, é turbilhão, é loucura, é doideira, mas é purificação, é limpeza e ao mesmo tempo é para dar mais austeridade, mais firmeza e mais coragem, porque certifica que é o caminho do cara. E tu até colocou, né? Nos trilhos, como foi que tu colocou? Tô no meio de trilhos e os trem passando. Então, é melhor trilhos do que o trânsito. Porque o trem não vai sair do trilho. No trânsito, os carros estão cortando um para um lado, outro para o outro o tempo todo. Então, entenda qual é o seu trilho e se mantenha no seu trilho, se mantenha no seu caminho e segue o coração. O Diego aqui ele mandou uma pergunta. Você considera que Guru, Júpiter, né, sempre expande os caracas da casa na qual transita? Se a pessoa for ascendente em Sagitário, Júpiter transita na casa 8. Seria a expansão das questões da casa 8? Sim. Então, Júpiter expande tanto a casa, quanto os signos, quanto a nakshatra, quanto os olhares que ele manda. E quando ele está transitando sobre algum planeta, ele intensifica também as características daquele planeta, se for um Graha Yuda, muito intensamente. Só que é isso. Tem uns paradoxos muito malucos. Quando você olha para o ascendente Sagitário, você vai ver que a máxima exaltação de Júpiter vai cair na casa 8. Então, aonde está a bênção aí? Aonde está o presente que você ganha do regente do seu ascendente transitando na máxima exaltação dele? Justamente na capacidade do indivíduo de encontrar um conhecimento profundo que traz a transformação dele mesmo na busca pela sua verdadeira identidade. Porque nesse caso, essa verdadeira identidade, ela vem da casa 8, ela vem dessa profundidade. Por quê? Porque pelo Kalapurusha, pensa o seguinte, pelo Kalapurusha, a casa 8 é Escorpião e a casa 9 é Sagitário. E Sagitário é o primeiro signo da terceira fase, né, do terceiro ciclo de evolução da alma. Então, se a pessoa nasce com um ascendente em Sagitário, a ideia é que ela nasce, né, nesse lugar
do início do terceiro ciclo de evolução da alma. Se o regente está na casa 8, significa que a pessoa está vivendo essa transformação, vivendo esse processo de entrar numa existência concreta, material, porque é a casa 1, só que voltada para um objetivo transcendental. Depende de outros aspectos do mapa, depende de uma série de fatores, mas olhando Júpiter, regente do ascendente Sagitário, na casa 8, isso é uma característica muito forte. A outra coisa é a gente entender que Júpiter, apesar de ser um benéfico natural, ele traz dor, ele traz dificuldade, ele traz sofrimento e ele traz testes também. Se, principalmente, a gente não ouvir e não aprender o que ele tem para ensinar para a gente. Então, é como pensar para Áries. A oitava casa é regida pelo regente do ascendente. Para Touro, a casa 6 é regida pelo regente do ascendente. Para Libra, a casa 8 é regida pelo regente do ascendente. E para Escorpião, a casa 6 é regida pelo regente do ascendente. Aí o cara pensa, caraca, velho, mas se o regente do ascendente é para ser o melhor benéfico para o cara, se ele rege uma casa maléfica e a gente sabe que o regente de uma casa maléfica carrega os malefícios para onde ele tiver. Tem isso também. Então quer dizer que quando o regente do ascendente é o regente da casa 6, significa que o regente do ascendente carrega problema também. Carrega desafio também. Quando o regente do ascendente é o mesmo regente da casa 8, quer dizer que ele carrega processos de transformação, ele carrega traumas, ele carrega desafios. E no caso de Saturno, que quando é Aquário, o regente do ascendente também rege a casa 12. Então, tem vários paradoxos que sempre vão ser muito individuais, né? A gente tem que olhar dentro de todo um contexto da soma de todas as forças para olhar para ver como aquele cara com aquele karma tá dando resultados, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Porque é muito assunto, né? Se a gente for falar sobre Júpiter, e aí a gente for trazer cada um dos ascendentes também, o que eu recomendo? Tem muito vídeo de Júpiter em Câncer no YouTube. Tem vídeo do Capil, tem vídeo da Comila Sutton, tem vídeo do Arjun Pai e do Arjun Tim, tem vídeo da Louca Astrology. Bom, só estou falando os vídeos bons. Assistam esses vídeos, tem com legenda em português. Então, dublado não é legal, mas dá para gerar legenda em português. E tragam dúvidas. Façam o exercício de Júpiter no mapa natal de vocês. A gente já falou sobre isso antes, né? Então, não é nenhuma novidade o que eu estou falando agora. A gente já falou algumas vezes, inclusive, sobre a entrada de Júpiter em Câncer. Mas agora, definitivamente, ele entrou. Uma coisa legal é pensem e tragam na semana que vem o que aconteceu do período em que Júpiter entrou em Câncer no ano passado e que já está acontecendo agora com Júpiter dentro de Câncer de novo. Vocês vão ter mais uma semana para investigar
a relação entre esses eventos, e aí a gente vai ter os próximos meses para observar isso. Então, o exercício para a semana que vem é: procurem lembrar o que aconteceu do final de setembro a novembro do ano passado. Peguem a data direitinho de quando Júpiter transitou dentro de Câncer, e aí olhem o que aconteceu na vida de vocês de importante, e aí vocês trazem isso, porque esses episódios eles vão encontrar soluções pelos próximos dias. Fala aí, Rafaela. Eu vi agora a tua pergunta aqui. Então, no ano passado, nesse período, eu tive problemas relacionais com o meu namorado e muitos eventos acadêmicos. E aí, bom, dia 1º de junho eu estava apresentando trabalho num simpósio, num evento acadêmico, e também tive uma discussão. Então, exatamente isso que voltou. E aí, Júpiter tá passando na casa 3 no meu mapa, e aí ativando a 7 e a 11, né? Que é ali o tricona, né? Uhum. Então, a casa 11 está lá em peixes, né? Então, Lua, Saturno e Queto estão lá. E Saturno, como meu ascendente é touro, Saturno Yoga Karaka, ele rege, ele é senhor da 9 e da 10, Uhum. né? E a 3 olha para 9. Então, então, a área acadêmica parece que não abriu a porta, parece que alguém chutou a porta e arrombou a porta. No ano passado também rolou isso nesse período, né, de outubro, Sim. mas tá interessante, assim, de reparar. É exatamente isso, né? O teu ascendente é touro também, então gera o mesmo efeito que o meu, só que o teu Rahu não está em câncer. Então, eu não sei se tem alguma coisa em câncer no teu mapa, mas a questão aí é que ele expande o lugar de expressão, de comunicação, de escritos. A Casa 9 fala sobre trabalhos acadêmicos, fala sobre essa questão. Ah, então, aí o efeito, né? Um dos efeitos que vai para a Casa 7 pode ser um conflito com a sua independência, pode ser também. E tem uma coisa, né? Júpiter, o mestre, a fala dele, ela prepondera, ela se sobressai. Então, talvez isso crie conflito no relacionamento, dependendo da forma como você está acostumada a lidar com o outro ou como o outro é. Então, Júpiter expande muito essa casa, né? Ele vai dominar muito, e aí ele vai querer dominar a relação, ele vai querer influenciar nos desejos. Fala aí. Assim, o maior conflito que eu tive no final do ano passado, né, outubro a novembro ali, e tô tendo agora, mas de maneira um pouco maior, é o tom professoral. Assim, no sentido de, bom, eu não consigo desabafar com as pessoas porque eu detesto quando alguém fala, faz isso, faz aquilo, vai ser bom. Só que quando as pessoas desabafam comigo, eu faço isso. E aí, nesse período que Júpiter fica exaltado na minha casa 3, me gera um incômodo. Quando eu faço isso, um negócio assim, nossa, eu não consigo, eu prefiro só ouvir, mas me gera um incômodo tipo, porque a maneira como a minha mediunidade funciona eu tenho acesso a coisas que a pessoa não me falou e eu preciso passar isso para ela. E aí eu fico assim, cara, eu não quero me intrometer nisso, isso daqui, mas eu preciso falar, porque senão isso me faz mal. Porque é uma missão, eu preciso. Então, é um desafio, quando ainda mais na casa 3, ainda mais estando exaltado, né, e tendo Júpiter natal em Sagitário, na casa 8. Então, é sempre
ter que lidar com problemas de outras pessoas, mas esse tom professoral para mim é muito difícil, porque, bom, eu sou uma pessoa muito saturnina, então é uma coisa muito complicada, né? Apesar da lua em peixes, é uma coisa. Eu nasci no Sadesite, é meio tipo, eu não quero dar ordem para ninguém, eu não quero fazer isso, eu não quero estar nessa posição. Ao mesmo tempo que eu sou professora, então é Então, complexo. eu entendo demais e tu falando, eu fico pensando no Bhagavad Gita sempre, né? Que é o caso de você entender e executar o seu papel, mas sem se identificar com ele. Então, se você tem um serviço devocional que está conectado com a sua mediunidade, você vai ter que fazer. E você não vai, não é para, né? Não é para você se identificar egoicamente com aquilo. É simplesmente para você fazer o que você tem que fazer e não criar vínculo. Você não cria vínculo nenhum, você vai lá e você entrega e a pessoa segue a vida dela e você segue sua vida e você executa o seu papel. E é muito louco, né? Porque, por um lado, parece não ter humildade o fato da pessoa se expor e fazer e tá lá e tal. Mas, ao mesmo tempo, é um jeito muito grande servir e oferecer a sua qualificação para o outro. E talvez não oferecer é que seja um gesto de não humildade. Porque você meio que coloca, não estou dizendo você, né? Estou colocando um você abstrato. Mas é quando o indivíduo não coloca que o outro mereça ou seja qualificado de receber aquilo que você tem para entregar. E aí você pensa, ah, não, mas sou eu que não sou qualificado. Não, você já tem. A mensagem está com você. O que você tem é só que entregar, né? Seja o entregador da coisa. E isso é muito louco, entender esse lugar, né? Tipo, o mérito é do outro, o mérito não é meu, o mérito é do outro. Então eu só estou distribuindo, né? E o vínculo é o maior desgaste. Então você não cria vínculo, você transfere. Você fala, ó, eu só sou o entregador da mensagem. Se você realmente quer ir buscar a mensagem, você quer mais mensagem, então você vai ter que ir na fonte. Então você vai ter que ir atrás pelo seu próprio esforço. É isso, é exatamente isso. Não estabelecer vínculo e não se reconhecer como a solução da parada, é não se identificar com a coisa. É isso, cumpra com o seu papel. Faça coisa em desapego e não se identifique nem com o elogio e nem com a crítica. Simplesmente faça o que você tem que fazer. Só isso. E se você achar que o elogio vai abalar o seu ego, transfira as glórias para os mestres espirituais. Então, é uma bênção que você recebeu de poder estar fazendo esse serviço, você transfere os méritos espirituais e aí você não abala o seu ego, não vai mexer com o seu ego, né? Você não vai achar que você tem nada. É tudo dos mestres espirituais. Então, eu acho que resolveu por hoje, né? Vamos encerrar e a gente se encontra amanhã. Lembrem de quem quiser participar do grupo do Buvanas, me manda uma mensagem no privado que eu mando o link para vocês. Quem já for do Buvanas,
Ah, não, não é amanhã, é na semana que vem. Amanhã a gente não vai se encontrar. É na próxima quinta. Mas aí eu aviso na próxima quarta também sobre o encontro da quinta-feira. Então, boa noite, bom descanso. Vamos lembrar sempre, como eu falei agora há pouco, né? Todos os méritos e todas as glórias são dos mestres espirituais. Então eu agradeço muito pela possibilidade de estar aqui, de poder servir, de poder representar os meus professores e que a gente tenha sempre esse espaço de partilha, de companheirismo, de fraternidade, de apoio mútuo. Vanchakalpa tarubhyascha kripasindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Gurudeva, Jai Gurudeva, Jai Gurudeva. Um abração, fiquem bem, fiquem em paz, boa noite, bom descanso para todo mundo. Falou, galera.